Muito bem, este é o Conexão Futura aqui pelo seu canal Futura e eu convido você a acessar o nosso Espaço Copa do Mundo no nosso site, acesse aí futura.org.br/Copa 2014 para conferir todas as novidades que o Futura preparou especialmente aí para esse mês de Copa no Brasil. Tem muitos programas, reportagens e muito mais, não deixe de acessar os detalhes aí pela internet. Bom, e não existem informações precisas sobre quando o homem começou a colecionar coisas. A única certeza é que esse é um hábito muito antigo, que pode se transformar em uma mania ou até em um distúrbio, um vício ou uma obsessão. A Copa do Mundo é um período especial para os colecionadores. Os álbuns com as imagens dos jogadores que vão disputar o torneio são uma verdadeira febre. Nada mais comum e surpreendente do que os encontros para troca de figurinhas, que reúnem gente de todas as idades e, em geral, provocam discussões acaloradas. No mundo dos álbuns, um jogador desconhecido do Irã pode valer muito mais do que um Cristiano Ronaldo ou um Lionel Messi, os dois melhores jogadores do mundo na atualidade. Mas os colecionadores de futebol não se restringem aos álbuns e à Copa do Mundo. Quem não tem um amigo ou um conhecido que coleciona camisas de clubes, de seleções, bandeiras ou até ingressos de jogos importantes? Ou alguém que gasta fortunas na loja do Clube do Coração? Bom, no programa de hoje vamos discutir essa paixão e tentar descobrir de onde vem esse desejo e tentar estabelecer também a fronteira que separa a pura diversão do comportamento que pode se tornar obsessivo. Para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio a Viviane Oliveira, ela que é gestora de esporte e recreação do Sesc Rio de Janeiro. Ao meu lado está o Vitor Edelman, ele que é engenheiro e colecionador. E também conosco no estúdio está o Maurício Murat, ele é sociólogo e professor universitário. E logo mais a gente conversa também com o psicólogo Fernando Elias José. E eu convido você em casa a acompanhar esse nosso bate-papo, enquanto eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Bom, quero começar ouvindo o Vitor, que está aqui do meu lado. Já trouxe aqui a camisa histórica do Flamengo, o álbum de figurinhas. Vitor, essa paixão por colecionar itens de futebol vem de onde? Vem da infância? Na verdade vem da infância, não tem como não ser dessa forma, né? Acho que a influência, principalmente do meu pai, que desde que eu lembro, né, foi um colecionador não só de artigos de futebol, esporte, mas também selos e moedas, então acho que isso vem muito dessa influência paterna e de repente até um pouquinho do próprio DNA, né? Porque a gente acaba encontrando no próprio pai um espelho, né, para o nosso dia a dia. Então, eu acredito que eu tenha começado com essa paixão de coleção a partir da influência do meu pai, com certeza. Você lembra o primeiro item que você guardou pensando, vou começar minha coleção agora? É difícil lembrar porque a gente acaba colecionando várias coisas, mas um item que me marca muito foi meu primeiro álbum de figurinhas, né? Do campeonato de 1987. Era algo novo, então foi a primeira vez que eu comecei realmente a colecionar. Foi a primeira vez que eu consegui, sozinho, né, aos 7 anos, consegui sozinho começar a colecionar algo sem a ajuda do meu pai. Então, você tem aqui um álbum até que você trouxe, mostra pra gente. Na verdade, esse aqui. Eu trouxe um álbum, aproveitando o momento aqui de Copa do Mundo, né? É um álbum da Copa da Espanha, de 82, uma Copa que todos aqui brasileiros têm uma boa lembrança pelo fato do futebol que a seleção exibiu, mas ao mesmo tempo uma má lembrança pela derrota, né? Mas é um álbum que marca muito, né, pelaquela seleção. Foi um álbum que não foi editado aqui no Brasil, então ele tem o seu valor, não é? Obviamente tem uma fortuna, mas eu guardo com muito carinho. Consegue estimar quanto deve valer esse álbum? Eu creio que ele possa valer algo em torno de R$500, não muito mais que isso. Existem outros que valem mais, mas ele tem um valor afetivo, na verdade, muito grande, né? Isso que é o principal. Que você não venderia por valor algum? Eu acho que não, né? Isso até não é tão difícil de encontrar no mercado, mas ele tem um valor especial pra gente e existem coisas que realmente não tem valor pra gente, pra ninguém, na verdade, né? Muito bom. Quero ouvir a Viviane, que está aqui com a gente, ela que trabalha no Sesc aqui do Rio, e o Sesc tem programado aí muitos eventos para esse mês de Copa, e vocês têm recebido lá muitos colecionadores de todos os tipos de itens, né, Viviane? Conta um pouquinho pra gente como é que é concentrar essa galera toda lá em dias de jogo, principalmente. Então, a gente desenvolveu todo um projeto, né, pegando o gancho da Copa, para trabalhar também a nossa identidade de lazer, né? O Sesc entende o lazer também como uma atividade também educacional. Então, através da Copa,
Copa, a gente fez um evento com todas as áreas envolvidas, cultura, saúde, para conseguir dentro dessas ações colocar também um conhecimento, alguma coisa que a gente possa transmitir sobre violência nos estádios, sobre racismo. Então a gente vem trabalhando com várias ferramentas, né, através do teatro, de filmes, para tentar mostrar também esse outro lado do futebol. Então, quando você reúne pessoas que gostam de futebol, é claro que acontece também a troca de figurinhas também nas nossas unidades também. Muito bom. Aproveitar e mostrar já o site do Sesc Rio para você conhecer a programação. É só acessar aí sescrio.org.br, está na sua tela. Ali, aqui, a Torcida Sesc. Você pode saber as unidades que vão transmitir, também os jogos do Mundial de Futebol e poder conferir aí toda a programação para esse mês, até o mês de julho. Quero perguntar para o Murat, que está aqui com a gente também. Bem-vindo à nossa conexão, Murat. Perguntar para você, a gente pensando em pessoas que colecionam, como eu falei no comecinho do programa, é um hábito que vem aí de muito tempo na história da humanidade. Agora, por que o futebol movimenta tantos colecionadores, Murat? Porque o futebol é a maior paixão coletiva mundial e especialmente em algumas culturas. No caso da brasileira, a intensidade das multidões apaixonadas pelo futebol é muito grande. E a Copa do Mundo é o maior evento futebolístico do planeta. Aliás, o maior evento do planeta, para além do futebol. São 214 países que estão vendo, até o final do torneio, a Copa do Mundo do Brasil. E a FIFA tem 209 membros, quer dizer, mais do que a FIFA, que já é maior do que a ONU e do que qualquer outra entidade agregadora de países. O que significa que a paixão do futebol é muito grande, muito intensa. E aí ela se desdobra, ela se manifesta num lado econômico, num lado cultural e num lado interpessoal. E aí entra o colecionador. Colecionar significa basicamente reunir, guardar e transmitir. Isso em todos os níveis. Por isso que o colecionador, ele não tem só um sentido individual. Ele tem a lembrança, a memória afetiva, o manusear da figurinha, do papel. E também tem o sentimento de compartilhar as memórias, né, que cada um desses itens tem. Não é simplesmente guardar para si, mas é contar a história, mostrar para os amigos, ou mostrar num site na internet, ou reunir as pessoas para verem a coleção, né? Isso gera uma interação. E uma interação do eu com o outro e também uma interação intragrupo. Porque pais e filhos, como o Vitor bem sinalizou na história pessoal dele, isso se repete entre avós, né, vai até a terceira geração, e também entre grupos que se reúnem na porta dos shoppings, no Museu do Futebol em São Paulo, nos mercados livres do Nordeste, tudo isso para transmitir, conversar, interagir nesse grande ritual que é o futebol. Muito bom. Vou chamar também agora para a nossa conversa, direto de Porto Alegre, o psicólogo Fernando Elias José. Fernando, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom, conta pra gente então qual o sentimento que leva alguém a colecionar objetos, Fernando. Bom, o colecionador, de uma forma normal, de uma forma tranquila, de uma forma saudável, traz exatamente isso que o professor estava falando de memórias, tanto afetivas como lembranças do passado, amizades novas que ele pode fazer, ou seja, a situação toda que vai girar em torno daquele momento ali vai ser um momento bastante afetivo para esse colecionador. O que a gente tem que cuidar em alguns momentos é que quando isso começa a atrapalhar a vida da pessoa, né? E aí isso acaba, em alguns momentos, dificultando a convivência, dificultando a mesma troca. Por quê? Porque começa a gerar um sofrimento nessas pessoas. Então, de uma forma geral, é saudável. De uma forma geral, é extremamente saudável, extremamente positivo as pessoas trocarem através desse método de colecionar, de troca, até mesmo trocas pessoais. O que a gente tem que só cuidar é o limiar do que que está fazendo bem para a pessoa, aquilo que pode estar começando a fazer mal num determinado momento. Agora, esse limite ele é bem delicado de ser percebido. Eu pergunto a você, a família, os amigos têm um papel importante nesse momento de perceber se de fato aquele cara que está colecionando demais é só pelo lado da diversão, se está atrapalhando a vida dele. Como é que a gente consegue pensar em sintomas, de pensar que esse cara de repente precisa de ajuda ou não? Os amigos e a família são fundamentais nesse momento, porque a pessoa muitas vezes ela começa num ritmo muito natural, num ritmo muito tranquilo, e isso vai tomando uma proporção afetiva muito grande.
Então, assim, quando a família e os amigos estão em volta, estão percebendo que a pessoa está sofrendo pelo fato de não estar conseguindo fazer, ela está entrando num grau de angústia muito grande, de ansiedade muito grande, a família e os amigos precisam sinalizar, olha só, vamos ver o quanto isso está sendo saudável para ti, o quanto isso está sendo bom, o quanto está te atrapalhando, né? Então, esse olhar é importante, porque realmente a linha é muito tênue e é muito fácil a questão da pessoa passar desapercebido pela situação de ele está só colecionando. Não, mas olha só, ele tem uma situação que está por trás disso e que precisa, sem dúvida nenhuma, de ajuda, de um olhar técnico e, sem dúvida, vai partir dessa questão familiar e da amizade. Muito bom, Fernando. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Quero perguntar para a Viviane, se nos encontros você percebe que algumas pessoas são um pouco mais exaltadas na hora da troca, na hora de mostrar suas coleções? Olha, eu acho que não. Eu acho que tem acontecido realmente um clima muito bacana nas unidades. Eu ontem, né, assisti o jogo também já em uma de nossas unidades, então o clima que eu percebi foi realmente familiar, de muita interação, brincadeira, e é isso, né? Quando você tem desde a criança até o avô podendo participar junto de um desafio de embaixadinhas, de um futebol de duplas, então você proporciona todo um ambiente em que fica realmente difícil até uma reação mais exaltada se colocar. Pelo menos é essa percepção que a gente tem sentido nas nossas unidades. Mesmo no 0 a 0 ali do Brasil e México, no 0 a 0, o pessoal ficou tranquilo vendo o jogo. Ficou tranquilo, todo mundo continuou brincando, tivemos apresentações, então o clima realmente foi muito bacana, foi muito bacana. Bom. Quero aproveitar e mostrar um site agora para você. A gente vai acessar o flamantosagrado.com, esse site que tem aí uma coleção vasta de camisas do Flamengo, é o site aqui do Vitor, que está comigo no estúdio. Fala um pouquinho da ideia, como é que foi começar esse site, por que reunir essas camisas todas do Flamengo na internet, Vitor? Na verdade, é uma ideia antiga, junto com alguns amigos, a gente sempre teve esse sonho, né, de colocar nessa ferramenta que é a internet uma espécie de catálogo contando a história dos uniformes, que é uma história vasta, quase interminável, se você for considerar todos os esportes que o Flamengo hoje pratica, mas obviamente o coração é o futebol. Então, aos poucos nós fomos estudando a história, estudando fotos, imagens antigas, detalhes das camisas, obviamente utilizando as nossas coleções, e hoje a gente conseguiu montar esse acervo virtual de forma que a torcida, não só rubro-negros, mas torcedores de outros times possam curtir, acompanhar. E é uma base de informação que, na verdade, não tem fim. Ele sempre estará sendo atualizado porque, na verdade, os uniformes não vão acabar nunca, né? Em cada temporada tem um novo também, então vai ter, com certeza, sempre uma nova leva sendo acrescentada. E, de repente, uma coisa antiga que um colecionador ou outro consegue apresentar para a gente, ou nós mesmos, a gente vai lá e vai atualizar e disponibilizar para todo mundo. Bom, e falando em peças históricas, você também está com uma camisa aqui importantíssima para a história do Flamengo. Exatamente. Essa tem um valor, né, sentimental muito especial, não só para mim, mas para toda a torcida. É uma camisa que foi utilizada na final da Taça Libertadores em 1981, né, no terceiro jogo. Foi utilizada pelo jogador Anselmo e tem uma história muito peculiar em relação a essa camisa, né? O Anselmo era um jogador reserva do Flamengo, então ele foi escalado no finalzinho do último jogo pelo técnico, então, o Paulo César Carpegiani, para entrar no jogo e dar um soco no zagueiro chileno Mário Soto. O Flamengo já havia jogado 2 jogos, na verdade 3 jogos quase completos com o Cobelô, e havia sofrido muito com a violência. Então, no finalzinho do jogo, com a vitória garantida, o Paulo César Carpegiani pediu que o Anselmo entrasse em campo e devolvesse, né, tudo que o Flamengo tinha sofrido em um soco. E foi essa camisa aqui que ele utilizou. Então, além do valor sentimental pelo título, né, a gente tem uma história dessa camisa aqui muito, muito legal, e eu guardo ela com muito carinho na minha coleção. Muito bacana. Bom, a gente tem esses itens de colecionadores, como ele falou aqui, tem um valor sentimental muito grande, mas se a gente for pensar também para o mercado, para a economia do país, também movimenta aí bastante dinheiro. A gente tem um dado aqui de que a empresa que produz o álbum e figurinhas da Copa desse ano espera vender 8,5 milhões de exemplares, com mais de 400 milhões de pacotes de figurinhas. E a gente para pensar, na verdade, sobre a importância econômica disso. Tem muita gente também lucrando com essa questão da paixão do colecionador, né, Murat? O futebol é exatamente isso. Futebol é cultura, mas é economia, é mercado, é geração de empregos. Por exemplo, esse negócio das coleções tem uma geração de empregos diretos e indiretos muito grande. No momento que os álbuns começaram a declinar um pouquinho, agora, a empresa lançou os cards. Quer dizer, para manter viva
a atividade comercial. Então tem esse lado. Agora, como nós, família, escola, mídia educativa, como nós podemos equilibrar e contrabalançar isso? É extrair das coleções o dado educativo, que é o projeto que o SESC, que a Viviane relatou, que faz. Quer dizer, tentar extrair daí um elemento de informação, porque através do álbum ele conhece países, culturas, ele se interessa por saber o que se come e o que não se come naquele país, a etnia daquele país, a história, a geografia. Então, quanto mais extrairmos o aspecto educacional das coleções, menos problemáticas elas serão. Da mesma coisa do futebol, porque se há na coleção a possibilidade do exagero e da patologia, isso é verdade, há o lado positivo, que é maior, que é o lado, digamos, socioeducativo. E o futebol é a mesma coisa. O futebol tem uma grandeza muito grande de interação, de festa, de congraçamento, mas também tem, digamos, o lado ruim, que é o lado da violência, da exclusão, do racismo. Então, as políticas públicas, a educação e todas as pessoas responsáveis devem procurar extrair esse lado socioeducativo do esporte e naquilo que ele se desdobra. Por exemplo, as coleções, para evitar o lado negativo, o lado de ansiedade, o lado de patologia. De fato, tem um potencial imenso para ser explorado. Aí a temática da Copa do Mundo, a gente até já mostrou iniciativas aqui no Conexão de professores que aproveitaram a questão do álbum de figurinhas, como você bem disse, para falar sobre geografia, sobre conflitos históricos e aproveitar aí que a gente está com tantos países circulando aqui, representantes desses países pelo nosso país, também para conhecer um pouco mais as culturas e as histórias de fora do Brasil. Quero voltar a chamar agora o Fernando, que participa com a gente pelo telefone lá de Porto Alegre. Fernando, existe alguma coisa específica, algum detalhe diferente sobre o colecionador de futebol em comparação com outros tipos de colecionadores? Não, o colecionador, no geral, se a gente for olhar no lado mais patológico, ele é, de uma forma geral, não há diferenciação, né? O que a gente vê e percebe muitas vezes nessa questão que você está me questionando é que como a situação do futebol realmente é uma paixão nacional, então vão aparecer mais situações de colecionadores que eu acredito muito que são mais paixões saudáveis, que muitas vezes são superstições e que fazem bem a pessoa e não atrapalham ela em hipótese alguma, né? Então, o futebol vai ter, sem dúvida nenhuma, e tem, isso eu não tenho a menor dúvida, um viés educativo que pode ser explorado e pode ser levado muito tranquilamente para essa questão de colecionar coisas saudáveis, participar de situações saudáveis e ficar atento para não entrar na situação que possa atrapalhar a vida da pessoa. Muito bem, então, Fernando Elias José, muito obrigado por participar do Conexão Futura. Um abraço para você. Obrigado, um abraço para vocês. Muito bem. Bom, a gente falando um pouquinho sobre a questão da economia, um outro dado interessante aqui que a gente, durante o período de produção do programa, encontramos, com uma camisa do time de Santos, de 1966, uma fase áurea aí do chamado Rei Pelé, no time e companhia, pode custar num site de colecionadores até R$8.000 por uma camisa do Pelé lá da década de 60. Também na internet você consegue encontrar muitos sites de colecionadores, de itens de futebol. A gente vai mostrar agora um deles, que é o memoriafutebol.com.br. Você encontra aqui, então, de tudo, né? De coletes, de credencial de campo, recortes de jornais sobre Jogos Olímpicos. Você tem cards de futebol aqui, italiano de 91, 92. Bolas de futebol originais e profissionais, camisas, claro, também, e tantos outros artigos nesse site que é o memoriafutebol.com.br. Se você curte aí também itens, não só do futebol brasileiro, como de outros países, pode acessar esse site. E de camisas em especial, no próprio Facebook, na rede social, aí tem uma página dos colecionadores de camisas de futebol. Você pode entrar em contato com outros colecionadores. Se você também em casa é colecionador, quer trocar, quer aumentar sua coleção, quer trocar ideia com quem coleciona. Aqui também tem livros sobre história do futebol. Não deixe de acessar aí facebook.com/colecionadorfc. A gente já está chegando aqui quase no finzinho do programa. Eu quero perguntar para o Vitor se tem algum item que você tenha em mente, que você almeja muito querer conseguir, que você ainda não conseguiu. Sempre tem, né? Sempre tem? Sempre tem. A camisa utilizada pelo Flamengo na final do Mundial Interclubes. Então,
É uma camisa difícil, pouco disponibilizada pelos jogadores na época, então a gente tem aquele sonho e eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir, né? A gente sempre fica tentando, correndo atrás, fazendo contato com outros colecionadores para tentar algum dia conseguir, mas eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir. Esse é o meu objeto de desejo, com certeza. Muito bom. Tem também, a partir dessa camisa, por exemplo, que o Vitor mostrou pra gente, que é a mais antiga, né? Tem toda uma onda agora das camisas vintage. Tem inclusive uma loja na internet que você pode buscar aí depois nas redes sociais, nos sites de busca, que está confeccionando versões novas, né? Não são as originais como essa aqui, daquela vitória do Flamengo, mas que o pessoal também está se dedicando a buscar um pouco mais a memória, ou na época que nem era nascido ainda, mas manda fazer hoje em dia com um material aí mais disponível, mais fácil, de certa forma manter vivo esse amor, né? Muray, a gente consegue ver muita gente aí tentando voltar na história, mesmo não tendo estado por lá. Pois é, as chamadas camisas retrô, né? O pessoal tem vendido, hoje é um mercado muito grande isso, e fazem sob encomenda também. O Vitor pode conseguir. Eu depois te dou a dica. E eu diria o seguinte, em relação a uma diferença que nós poderíamos ver entre os colecionadores de futebol e outro tipo de colecionador, é que no futebol está incluído também a rivalidade clubística. Por exemplo, o Vitor não iria comemorar camisas do Fluminense ou do Vasco ou do Botafogo, não é? Então há uma verticalidade, um aprofundamento da paixão no ato de colecionar. Mas também na inter-relação há uma competição oriunda da rivalidade clubística. E aí, mais uma vez, essa competição pode desandar para coisas ruins, para conflito, para confundir o adversário com o inimigo, ou pode também ser traduzida do ponto de vista sociopedagógico. De que maneira? Mostrando que, ao mesmo tempo, num álbum em que você concentra na sua paixão clubística, você também compra e cola figurinhas de todos os clubes. Isso universaliza a paixão e deixa a paixão mais generosa e mais delicada. Como é que você vê isso, Vitor, essa diferença das coleções de times, dos clubes e em época de Copa do Mundo? Na verdade, a época de Copa do Mundo é uma época especial, né? Não acontece sempre, né? De 4 em 4 anos, então esse movimento todo da população em torno do evento realmente mexe. Então é um momento que você esquece um pouco aquela paixão pelo clube e acaba ficando muito ligado e em contato com torcedores de outros clubes, claro, torcendo pelo Brasil e hoje, aqui no Brasil, né, de outras seleções de outros países. Então, esse movimento, esse contato com pessoas de outros países, em que você consegue entender um pouco a paixão, o caso da torcida argentina é um ótimo exemplo, né? Você estando no Maracanã, percebendo o quanto eles amam, mesmo a rivalidade existindo, como o Maurício falou, você consegue abrir um pouco e entender que a sua paixão não é única e outros podem ter uma paixão similar ou até maior do que a sua. Então, isso é importante para o brasileiro em si entender que a paixão pelo futebol é universal. Com certeza, né? Para quem estiver aí em cidade sede da Copa nesse período de junho e julho, já deve ter percebido, e a gente anda pelas ruas, encontra muitos turistas, aqui no Rio de Janeiro principalmente, nas outras cidades imagino que também. É um clima muito bacana, desse sentimento que o Vitor fala aqui, de uma troca, de uma paixão compartilhada, seja pela sua seleção, ou você pode torcer pela seleção de outro amigo também de outro país. O importante é que esse clima de festa seja mantido, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui já está acabando, então agradeço Vitor, Viviane e o Muray por terem estado comigo no Conexão de hoje. Muito obrigado, foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada a você. Bom, e eu lembro para você de casa, ou que não tem dinheiro, ou tempo, ou paciência para ter sua própria coleção, uma boa dica é visitar o Museu do Futebol lá em São Paulo. Confira a programação no site que eu mostro para você, que é o museudofutebol.org.br. Vale a pena aí programar uma visitinha a São Paulo, lá no estádio do Pacaembu, e conhecer essa vasta coleção e a programação especial também do Museu do Futebol para esse mês de Copa do Mundo, tá certo? Espero você aqui sempre de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde, nas nossas reprises, 00:30 e às 7h30 da manhã, ou a qualquer hora do dia e da noite, no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.